Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui. Mais uma live nessa segunda-feira. Toda segunda-feira tem sido dia de live da série das distorções cognitivas. E hoje será o fim deste ciclo. Falaremos da última distorção cognitiva. Vou colocar aqui para vocês. Hoje nós vamos falar da distorção cognitiva do raciocínio emocional. Vou fixar aqui para vocês saberem. Vou convidar algumas pessoas aqui, já vou chamar a Nayara para participar com a gente neste dia frio que está fazendo aqui em São Paulo, frio da desgrama, nesta segunda-feira com chuva, inclusive. Terra da garoa, né, Brasil? Vamos lá. E vocês, como estão? Falem aí para nós, fala se está tudo certo também com o nosso áudio. Vão falando aí com a gente. Colocando a Nayara aí para vocês. Boa tarde. Olá! Boa tarde, senhora! Tudo bem, minha querida? Tudo jóia! Posicionar aqui. Graças a Deus! E esse frio e essa chuva, né? Uma delícia! Essa virada de tempo também. Achei Nossa, ótimo. tá morrendo de frio aqui, gente. Coloquei meu cobertorzinho aqui. Um frio lascado que só. Hoje Também é fiz dia de igual você. encerrar ciclos, né? Ai, verdade. Acordei já pensando nisso, né? Que hoje encerramos, né? Uma série de lives sobre as distorções. E como todo fim de ciclo, né? Nada termina, né? Nada se conclui. Porque começamos novamente uma nova. Sempre, né? Todo fim envolve um início também. É verdade. E já Estamos começamos aqui. poetizando, né, Lê? Nossa Senhora! Gente, já quero falar para vocês que nós estamos com um evento maravilhoso de empoderamento feminino, com mulheres tops, né? Só as melhores mulheres da minha vida nesse evento maravilhoso. Maravilhoso. Estava Tá acompanhando antes de lindo. entrar na live, a programação. Já tô ansiosa. Podia ser hoje Nossa, já, né? podia. Menina, eu não vou dormir até lá, porque eu sou dessas, né? Eu adoro uma ansiedade juvenil. Mulheres poderosíssimas aí, então, nossa, prestigiem, pessoal, dá uma olhada já lá nos nossos stories, tem toda a programação, e também não se esqueçam que coloque o celular para despertar aí para ver todas as lives, e teremos sorteios, porque nós vamos ter apoiadores, temos Olha que patrocínios. legal! Gente, tá Então, maravilhoso. não dá para perder não, galera, de verdade. Mas, hoje, sorte de hoje, né, que a ansiedade deixar, mas hoje nós vamos falar de raciocínio emocional, né? Então, raciocínio emocional, essa distorção cognitiva que a gente consegue entender tão perfeitamente já na fala da pessoa, né? Porque geralmente a pessoa que tem a distorção cognitiva do raciocínio emocional, ela vai falar que ela sente coisas que geralmente não é possível da gente sentir, né? Então já fica bem mais fácil. Então, por exemplo, a pessoa vai dizer assim: ah, sinto que fulano não gosta de mim, sinto que eu fracassei no projeto, né? Sinto que aquela pessoa pensa isso e aquilo, né? E aí a gente vai entender que a partir do momento que a gente sente, a gente não está tendo um raciocínio lógico, a gente está tendo um raciocínio emocional. Para quem tem essa distorção, geralmente o que acontece, né? As pessoas, essa pessoa, ela pensa que os sentimentos dela são fatos. E aí ela não considera outras questões possíveis, né? Ela não considera outras probabilidades aí, né? Então, é como se o que ela sentisse já fosse uma verdade absoluta e tudo mais, né? É engraçado a gente falar disso, porque principalmente na nossa cultura, né, nós somos considerados um povo caliente, um povo quente de emoções, de sensações, de sentimentos. Eu não concordo,
Mas, né, a gente tem essa fama dessa cultura, né, de nós sermos muito acolhedores, né, muito amorosos e tal. Então, é muito, muito fácil a gente ver essa distorção no consultório, né, Nayara? Demais. Demais, porque todos nós temos sentimentos e emoções, só que para quem tem essa distorção, todos esses sentimentos são muito mais fortes, porque a Uhum. pessoa ela guia a vida inteira, né? Todas as suas verdades, tudo aquilo que ela pensa, tudo aquilo que ela sente, aliás, tudo aquilo que ela vive, está muito em volta daquilo que ela sente, né? Então, se eu estou me sentindo mal, é porque realmente as coisas não estão bem no meu relacionamento, na minha amizade, né? A interpretação que essa pessoa vai tendo, que quem tem essa distorção, é de sempre a verdade, o fato está naquilo que ela sente. Então, se eu sinto isso é absoluta verdade. Por exemplo, eu trabalho com casais, né? Trabalho muito nesse aspecto relacional. E eu sempre ouço muito, quando eu ouço casais ou pessoas falando sobre relacionamentos, essas pessoas sempre baseiam quem tem essa distorção, tá? Não todos os casais. Quem tem essa distorção sempre fala da seguinte maneira: bom, eu não tô me sentindo bem, eu não tô me sentindo feliz, isso é porque minha relação tá uma droga. Isso é porque minha relação tá acabando. Ou eu já vivenciei isso na minha adolescência, e quem está ouvindo aí, né, não precisa falar que já viveu também, né, para não se expor. Mas quando você tá numa relação e aí você percebe um dia ou outro que a pessoa tá estranha com você, né? Ou Hum. pela sua sensação, né? Ai, essa pessoa está distante de mim, está me ignorando, né? Essa pessoa não está respondendo a minha mensagem, ou eu liguei e não atendeu, ou então ela está do meu lado, mas ela está distante. E aí eu começo a me sentir mal, antes, né, até mesmo disso, já começo a pensar: ah, não tá dando certo, essa pessoa quer terminar comigo. Ou então, Uhum. minha relação tá mesmo ruindo, indo por Uhum. água abaixo, e aí nem considera, né, que talvez a pessoa não esteja bem, que talvez não tenha tido um dia fácil, que tá cheio de problema, e aí leva tudo pra si. E aí automaticamente, e aí pensa, né, vou ficar estranho também, né, vou me distanciar, vou ser frio também, né, na minha imaturidade, né, Uhum. eu digo imaturidade porque quando a gente começa a se relacionar quando adolescente, você não conhece muitas das coisas, né, e quando isso aconteceu comigo eu já tinha essa sensação, né, ah, não tá dando muito certo, né, a relação não tá legal, e aí muitas vezes as pessoas tomam alguns comportamentos e algumas atitudes muito impulsivas, né, e que torna mesmo a relação, a deixá-la mais complicada do que já Rola está, uma ao invés, autossabotagem, né, também. exato, e ao invés de, por exemplo, chegar e perguntar: tá tudo bem, é comigo, né, quer conversar? E aí tudo se esclareceria, mas não, né, quando deixamos as nossas emoções tomarem conta da nossa vida. O Uhum. Beck, ele fala lindamente, né, sobre quando deixamos e permitimos que os nossos sentimentos tomem conta da nossa vida por um todo, nós nos tornamos cegos e surdos. Ou seja, Uhum. nós não temos sensores, né, nós ficamos completamente ali mergulhados naquilo que sentimos, e o medo até mesmo das pessoas errarem. As pessoas não querem errar. Uhum. Para as pessoas que têm essa distorção, é inviável estar errado, é insuportável. Por isso que tudo que eu estou sentindo é verdade, é real. E não Uhum. consegue considerar outras possibilidades, outras coisas que estejam acontecendo, né? E criam fatos. Então eu estou sentindo uma ansiedade, né? Então eu estou ansioso. Pessoas que Uhum. têm a síndrome do pânico, ouço muito isso no consultório, pessoas que têm síndrome do pânico, por exemplo, que estão em uma situação e começam a pensar: poxa, se eu ficar ansioso, aí pronto, o coração começa a Aí já, acelerar um pouco mais, a pessoa já tô ansiosa, né? Eu eu tô vou passando morrer. mal, vou morrer, Uhum. né? Não vou dar conta, não vou conseguir funcionar. Então, vejo, isso é um exemplo muito vivencial e que acontece muito, na qual as pessoas colocam os sentimentos como fatos verídicos, verdadeiros, absolutos, Inquestionável. inquestionáveis, e não consideram que possam estar errados diante disso, que possa não Uhum. ser, né? Que possa ter outras explicações, outras possibilidades.
Quero mandar um beijo aqui para o pessoal que está participando com a gente. O Bruno Bosch. Bruno, um beijo. Nossa, o Bruno é um irmão para mim. Muita Beijo, saudade, muita saudade. galera. Bem-vindos Daiana à nossa Brunhara live. está aqui com a gente também. Dai, beijo para você, para o esposo, para a filha. Miriam também está curtindo aqui com a gente. Gente, obrigada. Muito bom ter vocês aqui, muito, muito bom. Eu me sinto, eu sinto que essa live está dando certo, né, Yara? Né? E eu acho muito interessante a gente diferenciar os sentimentos das nossas emoções, né? Então, quando a gente fala de um raciocínio emocional, a gente está falando de sentimentos que são, de emoções, né, que são viscerais, que são inatas, né, aliás, que nascem com a gente, né? Então, quando a gente fala de emoções, a gente tem alguns padrões, né? A gente tem várias discussões disso na literatura e tudo mais. Mas, ai, Luana, beijo. Ai, gente, sou muito atiete, né? Saudade. Mas o que acontece, né? Emoções, nós temos algumas que são básicas, né? Que é a tristeza, a raiva, o afeto, o medo, né? A surpresa, a alegria. Então, essas são as básicas. A gente vem com elas instaladas de fábrica se a gente tiver um bom funcionamento ali do nosso sistema límbico, se a gente tiver com essa pecinha boa, né? Então, quando a gente fala de um raciocínio emocional, não necessariamente essa pessoa racionalizou o que ela sente. E isso é muito importante, né? Essa é a diferença entre sentimento e emoção, né? Que é um sentimento, é uma emoção que eu peguei e racionalizei, eu pensei sobre essa emoção, dei um nome para ela e ela se tornou essa vivência, né? Quando a gente fala do raciocínio emocional, embora a gente sempre use sentimentos e emoções como se fosse a mesma coisa, né? Que é uma facilidade didática que a gente tem, mas na hora que a gente fala de raciocínio emocional, a gente está falando de uma coisa muito visceral, né? De um sentimento que ele é muito intenso, ele é forte, né? Porque ele é uma emoção, né? Ele não é pensado, ele só é sentido mesmo, né? E é muito legal falar disso, porque muitas das psicopatologias que a gente tem hoje, elas acontecem porque as pessoas não sabem diferenciar emoções de sentimentos, né? Então, se eu estou tendo uma emoção de raiva, por exemplo, e eu sou um menino na nossa sociedade, a tendência é que alguém fale para eu engolir choro, para eu parar de chorar, né? E tudo mais. E aí eu vou associar que a minha raiva, ela precisa ser segurada, né? Ela precisa ser comprimida. Contida, né? Contida. E, obviamente, não vai dar certo, né? Ou então, eu preciso... Eu sou um menino, estou chorando, né? Vem essa frase do engole choro, mas eu estou chorando de tristeza. E aí a pessoa fala para mim assim, o adulto fala para mim assim, não precisa chorar, não precisa ficar com raiva. Mas eu estou triste, eu não estou com raiva. Só que como eu não sei o que eu estou sentindo, porque eu sou uma criança, eu vou racionalizar essa emoção como raiva, mas era tristeza. E essa quebra que a gente tem, né? Essa incongruência entre emoção e sentimento nos adoece demais, porque quantas vezes a gente chega no consultório e um cliente, ou mesmo a gente, né, Nai, como paciente, já chegou no consultório e falou assim, estou sentindo isso, não sei por que estou sentindo isso, não sei de onde vem, né? Por que isso está acontecendo? Porque está rolando um raciocínio emocional. Eu estou sentindo uma emoção muito intensa, mas aquela emoção eu chamo de outra coisa quando eu racionalizo, né? E quando eu não racionalizo? O que ela é, né? Então eu tô sentindo muita raiva, uma emoção. Aquela emoção de raiva tá forte. Só que eu sou menina. Meninas não sentem raiva. Meninas são agradáveis, né? Diante da sociedade. Então eu vou transformar, eu vou entender que a emoção de raiva é um sentimento de indignação que eu tenho que conter. A partir do momento que eu sinto raiva, que eu tenho essa emoção de raiva, e eu não consigo racionalizar ela, não consigo conter, eu não sei o que eu estou sentindo. Percebe? Né? É muito abstrato esse conceito. Muito. Não sei se está ficando claro, né? Muito. Mas
essa racionalização, a gente precisa fazer isso de uma forma saudável, de uma forma coerente e tudo mais, para lá na frente isso não se tornar uma psicopatologia, né, Nai? Que a gente vê tanto no Eu, consultório, pessoas confusas, né? eu gosto muito de trabalhar esse exemplo que você deu, Lê, da Uhum. seguinte maneira. Pensem nas emoções de vocês como uma visita indesejada. Sabe aquela visita que você não quer receber, que chegou ali de supetão, você não estava preparada? Bota a Então vassoura atrás pensem, da porta. exato! Essa superstição é ótima, né? Essa superstição, gente, da vassoura atrás da porta é para não atrair visita, para as pessoas não irem, né? Em casa. Muito engraçado, minha avó fala tanto isso. E aí, pensa então nessas emoções que nós temos, que ainda não temos um significado, que não sabemos, né, o que elas querem nos dizer, como essa visita indesejada. E aí imagina que um domingo, aquele dia de descanso, você está na sua casa e essa visita começa a te chamar. Ela começa a bater palma, toca a campainha, te chama, você fica incomodado, não, eu não Uhum. quero, eu não estou aqui, eu não quero receber, eu não quero falar. Quanto mais você evita falar com essa visita, mais ela chama, mais ela invade, mais ela bate no portão. Porque pensa que ela é bem intransigente, que ela é bem conveniente mesmo, então ela não vai parar de chamar, ela não vai parar de bater até que alguém saia. E aí, à medida que você abre o portão para essa visita, deixa ela entrar, deixa essa emoção entrar, vou falar como visita, pensem na emoção como a visita. E aí você abre o portão para a visita, faz com que ela entre, conversa com ela, tenta escutar o que ela tem para te dizer, né? Serve um chá, só não Sem vai servir uma pressa, né? cama, né? Só não oferece o quartinho, não vai oferecer Netflix para ela, porque vai que ela queira se instalar ali, né? Não dá uma cobertinha, mas oferece um chá, escuta o que essa visita tem para te dizer, porque quanto mais rápido ela falar e passar a mensagem dela, muito mais rápido também ela vai embora. Então pensa nessas emoções como algo muito difícil de administrar, porque a gente não sabe mesmo administrar a raiva ou a tristeza. Nós entendemos a tristeza como um lugar onde não queremos estar, como um lugar que é extremamente desagradável, vazio, solitário, como a raiva é algo que a gente não pode expressar, porque isso vai contra a ética, a lei, a moral, porque isso é inaceitável. Mas nós temos emoções. Então, se alguém fala para você, olha, controla as suas emoções, pede para essa pessoa se informar mais um pouquinho. Nós não controlamos emoções. Para não Né? pedir outra Emoções, coisa. exato, porque as emoções vêm, nos invadem. Então, cabe a nós sentir as emoções e aprender a administrá-las para podermos lidar. Lidar sim, não controlar, porque controlar eu não quero sentir. E como você não quer sentir tristeza? Como você não quer sentir raiva? Como a Letícia falou na live até anterior, é como se você fosse o Buda, né? Um ser que está super iluminado, que não se importa. Então, à medida que essa visita veio, te visitou, passou a mensagem dela, ela vai embora. À mesma medida que ela chegou, ela também vai embora. Então, as nossas emoções, elas vêm, nos invadem, muitas vezes nos pegam de surpresas. Mas quanto mais a gente permite que essa emoção fale pra gente, o que está acontecendo, de onde ela está vindo, qual a mensagem que ela quer me passar, muito mais rápido também eu consigo elaborar essa emoção, entender de onde ela está vindo, por que eu estou sentindo ela, e transformamos isso num sentimento. E damos significado para essa dor, para essa alegria, para essa emoção que ainda está totalmente confusa. Eu sei que não é um processo fácil, como no dessa visita, mas é mais ou menos assim que ela funciona. Agora, quando a gente deixa ela entrar e serve a casa, né, serve o nosso coração, a nossa mente, serve todo o nosso corpo à disposição dela, ela quer ficar. E aí se torna nessa patologia que a Letícia falou. Depressão, ansiedade, transtorno de pânico e tantos outros, né? Tantas outras confusões. Então deixa ela vir, deixa ela passar a mensagem, deixa ela ir embora, para quando ela precisar vir, você também estar preparado para recebê-la, né? E permitir que ela vá embora novamente. E é isso, né? E não discutir com ela, né? Eu acho que você estava associando com uma visita e eu associo geralmente a livros, né? Por quê?
claramente você é um ser sociável. E eu sou aquela que vive na caverna, né? Mas eu acho muito engraçado, né? Eu adoro essas analogias na clínica. Eu acho que até tem uma amiga muito querida, Nicole Moron, que vai fazer uma das lives com a gente, né? E ela falou uma vez para mim que ela queria fazer um livro com as analogias da clínica. Nossa, e eu acho que seria a melhor ideia do mundo. Ideia perfeita, Perfeito. Brilhante. Já tô ansiosa para ter esse livro. Eu quero ler também. Mas eu sempre associo com um livro, né? Então é como se você ganhasse um livro, e tem livro que você quer muito ganhar, e tem livro que você não quer nem ler, mas sabe, né? Você tem que estudar aquilo, né? Não tem muito o que fazer. E aí, cara, o que acontece? Nós somos analfabetos emocionais. Quando o livro se trata de algo que a gente não quer ler, a gente faz pirraça, né? Ai, não quero ler agora. Ah, esse livro aí, ó, nada a ver, tá mentindo. Ou então, não entendi nada. Esse parágrafo aí, ai, que livro chato, né? E não, né? A gente precisa se dedicar, esforçar um tempo para a gente ler esse livro e aprender com ele, né? Porque a gente não é só feito das leituras gostosas, né? A gente também aprende muito com as leituras maçantes, né? E eu acho que nós somos muito analfabetos nas questões emocionais, né? Nós somos um país muito social. Nós somos muito sociáveis. Nós temos uma lábia inacreditável. Mas nós não somos honestos com o que a gente sente, né? E daí que a gente vê esse boom de desafetos, né? A gente não consegue ser honesto, né? Então, nós vemos pessoas passivas dizendo sim para coisas que elas não querem fazer, e nós temos pessoas agressivas incitando pessoas a fazer o que elas não querem fazer, né? E aí a gente fica nesse rolo emocional, né? A gente fica desesperado para sair disso. Só que para sair a gente precisa conhecer, né? Então, quantos relacionamentos abusivos no nosso país, né? E aí nem só casais, muitas vezes a gente tem de mãe para filho, de filho para pai, né? E vários outros, né? Mas por que esses relacionamentos acontecem dessa forma? Porque nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Se alguém me frustra, logo essa pessoa é culpada, logo ela tem que ir pro inferno, né? Logo ela tem que ser punida. E a gente trata tudo nesse quesito, né? Então, se eu acho certo o que a pessoa disse, está ótimo. Se eu acho errado, eu não consigo lidar. Eu acho que essa pessoa tem que deixar de existir para eu me sentir melhor, né? Porque a gente não consegue lidar com essas emoções que afloram, e elas afloram. Tem um documentário no YouTube muito legal do Deepak Chopra. Ele chama O Lado Sombra. Acho que é isso, gente. É uma coisa assim. Mas é muito legal, porque nesse documentário fala muito sobre isso. Fala sobre o lado negativo nosso, né? Assim, o lado que a gente tem que é do mal, que todo mundo tem, né? Nossa, quem nunca quis, né, punir alguém, quem nunca falou assim, eu pego, né? Quem nunca, né? Só que a gente tem muita dificuldade de assumir isso, né? Então a gente tem dificuldade de bater no peito e dizer assim, olha, eu não gosto disso, eu não gosto desse tipo de atitude, eu tenho vontade de matar um, porque isso não é bem visto, né? Nós deixamos de ser o ser gratiluz, o Buda iluminado, né? A gente assume que a gente tem raiva, que a gente tem sentimentos ruins, e todos nós temos sentimentos ruins, né? Todos nós estamos com essas emoções instaladas de fábrica. A gente precisa aprender a lidar com elas e não aprender a suprimi-las, né? A gente precisa aprender a gerenciar isso. A gente precisa entender que isso nos adoece, né? Que se a gente está numa relação, por exemplo, que a gente sente mais coisas ruins do que boas, essa relação me faz mal, né? Se eu vivo com pessoas, e aí não é nem só pessoas, a gente tem relações assim com objetos, né? Tem relação, eu tenho uma relação assim com a televisão. Se a televisão ficar ligada o dia inteiro, no fim do dia eu quero matar alguém. Eu não sei por que eu tô irritada, mas é porque é muito barulho na minha cabeça, não gosto, porque eu já penso muito, né? Então, só um exemplo, né?
Só que se eu não leio, se eu não sou alfabetizada nas minhas próprias emoções, eu vou sair descontando em quem vive comigo. Em vez de entender que eu não gosto de televisão, né? Então a gente precisa começar a assumir que nós temos desafetos, assumir que nós sentimos raiva, porque esse passo de assumir que nós sentimos coisas que nós não gostaríamos de sentir, faz com que a gente possa trabalhar em cima desses sentimentos e deixá-los passar, e não segurar eles, e não tentar morar com eles, como a Nayara colocou, né? Fora isso, eu gostaria de dizer muito sobre raciocínio emocional para quem se considera espiritualizado. Porque o raciocínio emocional é muito confundidaço com intuição. As pessoas falam assim, não, eu Verdade, sinto que Lê. é a minha intuição que está afiadíssima. Gritando aqui para mim, né? Dificilmente estou errada. E aí eu vou fazer uma breve análise disso, que é muito simples. Se você está noiado, se a sua intuição está te trazendo um sentimento ruim, não é uma intuição. Porque a intuição não te traz sentimentos, ela te traz uma compreensão além de sentimentos e pensamentos. Intuição a gente tem quando a gente fala assim, nossa, não sei porquê, eu não vou atravessar a rua aqui não, eu vou atravessar lá na frente. É como se fosse um aviso. E aí, exato, né? Mas não é, eu não vou atravessar a rua aqui porque eu sinto que eu vou ser assaltada. Não, isso não é intuição. Isso é raciocínio emocional, né? Para as galeras que, né, transitam aí nas coisas good vibes, muito cuidado. Raciocínio emocional e intuição são muito diferentes. Intuição é um salto que existe entre o seu pensamento e o seu sentimento para a sua atitude. Então você não pensa, você não sente, mas você age com uma sensação de que isso já foi pensado e sentido, sem saber por quê. Isso é uma intuição. A partir do momento que você sente que algo ruim vai acontecer e muda a sua vida, você está agindo com base no raciocínio emocional. Ficou claro, né? Será? Deu para entender? Para mim ficou. Para algum de vocês não? Ainda está confuso? Gente, eu sou muito abstrata. Eu sempre acho que eu tô Falem falando umas coisas assim. Imagina, eu te acho tão didática. Mas é que cada um interpreta, né, a sua maneira. E cada um aprende também de uma maneira. Uhum. Mas maravilhoso a sua colocação, Lê, porque eu vinha pensando exatamente nisso. Nesse raciocínio emocional confundido com intuição. O quanto nós pensamos que quando sentimos algo, isso é verdade, achamos que isso é intuição falando conosco. Né? Quando a gente não está bem, quando a gente está triste, quando a gente está com raiva. E aí pensamos que essa intuição é quem está nos avisando, é quem está nos dizendo, é quem está nos trazendo essa sensação para podermos agir. Quando na verdade não, precisamos racionalizar também os nossos sentimentos para dar significados para eles, para que a gente possa ter inteligência emocional. Um livro muito bom para quem quer entender sobre inteligência emocional, que tem muitos conceitos até do que falamos aqui, é o do Daniel Goleman, né? Um autor fantástico, escritor maravilhoso, que ele é inteligência emocional mesmo, o nome dele. E ele fala muito sobre vários termos, sobre como ele dá exemplos muito ricos para trazermos para a nossa vida mesmo, pessoal, e nos identificarmos e até conseguirmos trabalhar. E uma das maneiras de termos e desenvolvermos inteligência emocional é também o autoconhecimento. A psicoterapia é uma ferramenta riquíssima para te ajudar a elaborar seus sentimentos, para te ajudar a dar significados a eles e principalmente lidar com eles, viver com eles da maneira mais saudável possível. Porque senão, como a Letícia usou um termo maravilhoso que eu adorei, nos tornamos analfabetos emocionais, de não lermos os nossos próprios sentimentos, não sabermos lidar e nos tornamos pessoas impulsivas. Age ali na emoção, depois começa a sentir um remorso, culpa, parte para outras distorções, parte para outras patologias, e eu tenho certeza que isso não é saudável. Para quem acha que não é legal ou saudável lidar com as emoções ou falar delas, abrir-se, fechar-se nelas e negá-las, é muito pior, gente.
é muito mais dolorido, é muito mais sofrido. Traz muito mais prejuízo para a nossa vida emocional, psicológica, financeira, relacional. Não funciona. Trabalhem em si. Ai, gente, que live, né? Eu adoro essas lives das distorções, porque elas são curtinhas, né? E aí a gente fala tudo, né, Nayara? A gente fica, fala, né? Não pode esquecer de falar tal coisa, né? Verdade. Pessoas, amados e amadas e amades, sentimentos e emoções são diferentes. Entendam que vocês sentem emoções e que vocês precisam aprender a racionalizar essas emoções de forma boa e prática para vocês. Então, empenhem-se nisso, né? Nessa empreitada de se conhecer, de conhecer as suas sensações, seus sentimentos. Não façam isso através do feedback de outras pessoas. Isso também é muito importante. Quem sabe das suas emoções e sentimentos é você. Outras pessoas não sabem sobre isso, né? Então, muitas vezes a gente vê, e acho que até isso vai ser apresentado nas nossas lives, né? De empoderamento. Gente, eu trago muito essas questões de gênero e até peço desculpas, né? Esses dias até tive um feedback, né? Teve um amigo meu que falou assim: caramba, mas toda live você traz questões de gênero, né? Mas por que eu faço isso, né? Primeiro porque eu acho que existe realmente uma diferença enorme, né? Da forma como a gente trata um homem e uma mulher, né? Que a gente considera um homem e uma mulher, socialmente falando. E segundo, porque eu quero que tanto mulheres identifiquem que elas não precisam viver assim, quanto homens identifiquem que eles não precisam reproduzir algumas coisas, né? Eu queria que vocês entendessem que quando a gente fala de gênero, a gente não está dizendo que as mulheres são, como posso dizer, as únicas prejudicadas dentro disso, né? Quando a gente fala de relações de gêneros, a gente fala também de masculinidade tóxica, que faz muito mal para os homens. Muito mal para os homens, né? Não é normal você não poder expressar seus sentimentos, não é normal você não poder chorar, não é normal você não poder sentir medo. Não é Não é normal, né? humano, né? Não Não é é humano. humano. Acabei de falar, vem de fábrica. Medo, surpresa, nojo, vem de fábrica, gente. Vocês não têm como não sentir, né? Então, só esse parêntese aí, porque o pessoal me dá os feedbacks, né? Nossa, lá vem Letícia Gênero, lá vem Letícia Gênero. Mas, não aceitem feedbacks de outras pessoas, principalmente se você for mulher, porque o que acontece? Quando você se posiciona quanto mulher, você é dada como rude, geralmente. Porque a mulher, ela tá inserida numa cultura de, não, imagina, que isso, gente. Não. Delicadeza, né? Né? Então a Mais do gente que tem que dele. ser agradável, né? Sempre fofa. E aí quando a gente fala não, né? Quando a gente fala, olha, não, nós somos muito taxadas como grosseiras, né? Como agressivas. Nossa, você Louca. tem raiva, exato. Você é louca, não foi isso que eu disse. Então tenha um cuidado especial se você for mulher, estiver descobrindo os seus sentimentos, suas emoções, e estiver recebendo feedbacks como esses, porque talvez você só esteja se colocando, né? E aí isso é um problema social, porque nós não estamos prontos para mulheres que têm voz, da mesma forma que nós não estamos prontos para homens que choram. Deveríamos estar, estamos atrasados. Né? E para isso vai ter as lives em poder. Gente, fiquem de olho. E mais do que isso, só complementando, Lê, uma coisa muito perigosa também que eu vejo algumas pessoas fazendo, inclusive até psicólogos, viu, conversando, é falar, eu faço as minhas autoanálises, né? É Uhum. importante, sim, analisarmos, criticarmos, avaliarmos, conversarmos conosco, né? Questionarmos esse Uhum. sentimento, por que eu estou sentindo, de onde vem. Mas nós somos seres humanos emocionais. Nem sempre somos racionais quando falamos de nós, dos nossos sentimentos. E por isso a importância de ter um psicólogo, uma psicóloga, de conversar com um profissional, justamente porque essa pessoa ela não se envolve emocionalmente, então ela vai conseguir te conduzir de forma mais racional para que você Uhum. consiga pensar de forma diferente, mais funcional. Diferente não, funcional para você.
certo? Então, cuidado com essas autoanálises, porque as nossas emoções podem ditar muitas coisas para nós que não sejam funcionais para a nossa vida. E aí vamos estar achando que estamos criticando bastante e agindo de acordo com a nossa razão, quando na verdade estamos continuando um diálogo com as nossas emoções, né? E aí agimos de forma improdutiva para nós. É. Então, cuidado. Ah, uma outra coisa muito importante de falar. Não se trata emoções com coach. É isso. Eu sou E a coach, gente, Letícia, também. é isso que eu ia falar, a Letícia é coach. Não há nenhum tipo de preconceito Não é aqui, preconceito. É né? porque não dá, né? O coach é um outro processo, é um processo de gerenciamento da sua imagem, de gerenciamento das suas ferramentas. Mas você precisa ter ferramentas para gerenciá-las. Para ter ferramentas, você precisa muitas vezes de terapia primeiro, né? Então é muito importante, porque a gente vê uns coaches muito malucos, assim, né? Tipo, coaching para depressão. E não, gente, não caiam nessa. Não existe fórmula milagrosa para sair de psicopatologias, né? O que existe é tratamento e tratamento leva tempo. Qualquer tratamento de qualquer doença, né, Nai? Leva tempo. Então, não caiam nessa, porque não é uma boa. Cuidado também com pessoas que fazem, sabe, aconselhamento de como conseguir aquele cara, aconselhamentos de como, sei lá, curso de como ser um homem atraente. Cuidado com essas coisas, tá? Procura um psicólogo que não tem erro, né, Nayara? Exatamente. Damos Psicólogo muito não pra é isso. autoajuda, fórmulas não existem, né, para felicidade, para cura. Existe autoconhecimento, gerenciamento, né, de emoções, administração de sentimentos, mas nada vem pronto, viu, gente? A gente constrói. Hoje a gente está das dicas, né? Cheia Nossa, das dicas, estou adorando. Mas hoje vocês nós estamos. merecem, porque vocês que É estão isso nos aí. assistindo merecem coisa boa, né? Merecem conteúdo bom. E é por isso que a gente está aqui cheia das dicas. E finalizando esse ciclo também, né? É importante a gente falar muitas coisas que talvez não foram ditas até então. É isso aí. Galera, eu gostaria de agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui em outras lives, desse ciclo muito gostoso que foi, né? A gente falar das distorções cognitivas, um conceito da psicologia aí que pega todo mundo, gente. Todo mundo tem uma, duas, três ou todas. A maioria tem todas, né? Né? Com Então, certeza. não se assustem se você se identificou com muitas delas, porque geralmente é assim mesmo. Procura ajuda psicológica, procura se conhecer, se cuidar, né? Acho que a gente deixa muito evidente com uma série de lives como essa, o quanto nosso autogerenciamento, ele é científico, né? Existe muito estudo para a gente se gerenciar bem. Às vezes parece que a gente está na vida e a gente vai aprender tudo sozinho. E a gente aprende muitas coisas mesmo sozinho, mas assim, o quanto não ajudaria ter uma escola da vida na vida, né? E eu acho que a psicologia é isso, né? Ela é um pouco essa escola da vida. Olha, fulano, você se comporta assim porque você se sente assim. Você se sente assim porque você pensa assim, né? E aí ter esse esclarecimento que ele não é dado, ele é construído junto, né, com o psicoterapeuta, é o que vai possibilitar vocês terem ciência de como viver, né? E é muito, muito intenso isso, porque a gente que tem, né, Nai? A gente que tem a ciência vive se reinventando. E eu fico imaginando quem não tem, né? Essa ciência das coisas, o quanto não demora mais para conseguir ali se alinhar, né? Ficar mais confortável com o seu próprio eu. Então, galera, muito obrigada. Só posso agradecê-los pela companhia, pela troca. Foi incrível. Muito obrigada. Fiquem atentos às nossas lives de empoderamento feminino. Elas vão começar dia 31 de agosto. Dá tempo de você se organizar para assistir todas. A gente vai sortear vários prêmios, vários presentes aí super legais. A gente está com um time de patrocinadores. Eu vou apresentar todos para vocês em breve.
Muita coisa legal, muito conteúdo, muito trabalho para vocês se sentirem confortáveis. E o Instagram da Nayara não tá nada diferente, né, Nayara? Tenho falado semanalmente, né? Essa semana eu me dediquei a fazer textos sobre relacionamentos, tirar dúvidas. Algumas pessoas me pediram alguns temas. Então, eu estou fazendo em formas de textos pequenos, para ser mais didático, porque eu sei que é cansativo ler, às vezes as pessoas não têm esse hábito. Mas vou fazer vídeos curtos também, tá? Com as dúvidas de vocês, falando sobre. Então, se você tem alguma dúvida, se você gostaria de saber sobre algum tema, que falar sobre alguma questão sua, pessoal, eu não vou divulgar nomes, né? Estou fazendo em forma de texto justamente para isso, né? Para que as pessoas elas possam se identificar, saber como lidar. Então, para quem ainda não me conhece, eu estou no @psiconayara_gonçalves. Então, me sigam, acompanhem. Se tiver alguma dúvida, me manda no direct, que vai ficar no sigilo, assim como as nossas sessões. Certo? Obrigada, Lê. Estamos atendendo online. Estamos atendendo online, então, se alguém se identificar, se alguém estiver precisando, entre em contato com a Letícia. Os amigos da Letícia podem vir para mim, os meus amigos sigam ela, vão com ela. Tenham certeza que essa troca ela é mútua e é muito importante. Façam terapia, né? Procurem. Estamos trabalhando de forma social também, então conversem com a Letícia se tiverem dúvidas. Só não deixem de buscar ajuda, certo? Nem hoje, nem nunca, né? Nunca. Nai, muito obrigada pela parceria aqui na vida. E vamos seguindo, que Nayara também tá no nosso cronograma de empoderamento, gente. Ah, estou ansiosa. Vamos lá. E se tiverem dúvidas, vão lá na síntese, façam perguntas que a gente já responde na live. Isso aí, galera. Muitos beijos. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.